3, 12 a 14. É uma mensagem muito simples, é uma mensagem que fará o nosso coração se lembrar do nosso objetivo primoral, que é alcançar a perfeição espiritual. Nós devemos cultivar vivo na nossa memória o fato de que devemos lutar para alcançar a perfeição espiritual. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12 ao 14, diz assim, Paulo dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso, e nem que tenha já sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Olha que expressão maravilhosa. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Nem precisa comentário, não é verdade? Olha que clareza. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha que remédio contra a depressão. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Olhar para frente, viu? Olhar para frente. 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Texto maravilhoso, não é verdade? Texto lindo. Você se sente confortado com esse texto bonito? Você se sente alentado com essa palavra maravilhosa? Essa palavra já falou com você? Porque nós lemos a Bíblia, eu nem falei nada, a gente só leu a Bíblia. Se a leitura da Bíblia não falou com você, se você não foi tocado pela leitura da palavra, se você não foi motivado pela leitura da palavra, porque nós nem comentamos, nem fizemos nenhum comentário, foi só a leitura da palavra, e a simples leitura da palavra produz fé em nosso coração. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. A palavra de Deus é lâmpada para o nosso pé e é luz para o nosso caminho. Quer dizer que a palavra é um farol alto e também um farol baixo. A palavra é pão. Então quer dizer que nós temos alimento à nossa disposição, pois a palavra é pão, a palavra é água. E o que nós acabamos de fazer? Ler a palavra. Se nós terminássemos aqui agora e nos despedíssemos com a bênção apostólica, já seria muito mais do que suficiente para nós voltarmos para casa dizendo: Deus falou comigo por causa da palavra. Amém? O apóstolo Paulo é um homem de Deus espetacular. É um homem de Deus cujo exemplo deve ser imitado. O apóstolo Paulo, ele é um empreendedor, um trabalhador, fazia tendas, deu emprego para muitas pessoas por causa do ofício de fazer tendas. O apóstolo Paulo fez muitos contatos comerciais que abriram portas para ele evangelizar em muitos lugares por causa do ofício de fazer tendas, porque Paulo era um profissional, era um homem trabalhador e como tal já deve ser admirado. Paulo também era um grande evangelista. Ninguém no Novo Testamento inaugurou tantas igrejas como o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um grande evangelista. Ele só perdeu para o profeta Jonas, porque o profeta Jonas, num dia de pregação, levou mais de 120 mil homens a se render aos pés de Jesus. E isso Paulo não conseguiu fazer.
E isso Jesus também não fez enquanto passou aqui. Mas Paulo é um exemplo novo testamentário de um grande evangelista. Mas também Paulo é o exemplo de um grande estudante. Paulo nunca parou de estudar. Mesmo na cadeia, Paulo estava recomendando: traga os meus livros, traga os meus pergaminhos, traga aí as minhas anotações, porque Paulo era um grande estudante. E o interessante é que devemos estudar para melhorar, não é verdade? Devemos ler a Bíblia, é verdade. Devemos ler a lição da escola dominical, é verdade. Devemos ler bons livros, não é verdade? Ler, aprender, não ocupa espaço. Paulo é um exemplo de um homem que continua estudando, está sempre lendo, sempre pesquisando. Isso me faz lembrar de um ditado antigo que diz que o sábio aprende e reconhece que não sabe nada e que ainda precisa aprender muito mais. Um exemplo disso é Isaac Newton, que disse assim quando foi elogiado por seu grande conhecimento e sabedoria. Ele disse assim: tudo o que sei é uma gotinha no oceano dos conhecimentos. Então o sábio tem essa vontade, esse desejo de continuar aprendendo. Mas o tolo não aprende nada e acha que sabe de tudo. Vai falar alguma coisa para o tolo, ele já quer interpelar, já quer se impor, já quer dizer que já sabe de tudo, mesmo não tendo buscado no estudo, no conhecimento, na pesquisa. Paulo é um exemplo de um grande estudante. Paulo é o exemplo de um grande teólogo. Haja visto que atribuímos a Paulo mais de 70% de todo o escrito do Novo Testamento. Paulo é um grande teólogo. Ao lermos as epístolas escritas por Paulo, nós percebemos que Paulo é um homem muito além do seu tempo, de que ele fala situações tão profundas que Paulo continua sendo contemporâneo. Seu ensinamento continua sendo atual, até porque ele diz que recebeu do Senhor. Ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos ensinei. E Paulo também fez questão de repetir muitas vezes aquilo que aprendeu, para haver uma assimilação no coração, na mente dos seus ouvintes. Em Filipenses 3 ele diz assim: eu não me canso de repetir as mesmas palavras, porque isso é para a vossa segurança, é para o vosso entendimento. Mas Paulo aqui aborda uma situação primoral. Paulo fala sobre a necessidade do aperfeiçoamento espiritual. E aperfeiçoamento espiritual é algo que ninguém pode fazer pelo outro, viu? Aprimoramento espiritual é algo que eu não posso fazer por você. Por mais que o pregador se esforce em trazer palavras de um cabedal de conhecimento organizado teológico, ele não pode fazer você crescer pessoalmente. O crescimento pessoal, e não é à toa que a frase diz crescimento pessoal, só depende da própria pessoa. Depende da pessoa querer crescer, depende da pessoa querer aprender, querer mudar, porque aprendizado traz mudança, não é verdade? O aprendizado que não traz mudança não é aprendizado verdadeiro. Albert Einstein disse que uma mente, um cérebro que se expande com o conhecimento nunca mais volta a ser o mesmo. É como se fosse um balão que depois de cheio nunca mais murcha. Então o crescimento pessoal é algo que nós devemos velar por isso.
E Paulo aqui, ele demonstra alguns passos, 5 passos para alcançarmos aperfeiçoamento, a perfeição espiritual. Primeiro passo, a sua mente precisa ter um objetivo principal. Paulo revela aqui que o seu objetivo principal é alcançar o seu alvo. Versículo 12: não que já tenha alcançado. Ele disse: eu não alcancei ainda tudo isso que tenho, mas tenho buscado o aperfeiçoamento. Prossigo revela o que, irmãos? Ir para frente. Prossigo revela o que? Andar para frente. Eu não alcancei ainda, mas eu continuo buscando. Prossigo para alcançá-lo. Versículo 12: pois foi por isso que Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim, disse Paulo, para eu alcançar o alvo. Paulo está dizendo que Cristo se deu para ele alcançar o alvo. Já parou para pensar na veracidade dessa verdade? Jesus morreu na cruz para você ser vitorioso. Jesus morreu na cruz para você ser uma pessoa vitoriosa. Jesus morreu na cruz para você alcançar um alvo. Jesus morreu na cruz para você prosseguir. Jesus morreu na cruz para você não ficar olhando para trás. Jesus morreu na cruz para você olhar para frente. Qual é o alvo? Olhar para frente. Qual é o objetivo? Olhar para frente. O objetivo é prossigo. Prossigo não é ficar preso no passado. Prossigo não é ficar olhando para as coisas do passado. Existem pessoas que vivem presas no passado. Essas pessoas que estão algemadas no passado não podem prosseguir, não podem progredir, não podem alcançar o alvo, porque o alvo não está no passado. Você já viu algum alvo atrás? Você já viu algum alvo no passado? O alvo sempre está no futuro. No futuro. Algumas pessoas às vezes são presenteadas com a bandeja da vitória, mas não conseguem tomar posse da vitória porque ficam lembrando do passado, falando de coisas antigas. O porquê. Eu costumo dizer que quando o passado querer te puxar para trás, você deve parar e respirar o mais fundo que você puder conseguir. É uma respiração terapêutica. Você respira o mais profundo, enche o pulmão, o diafragma, e você conta na sua mente assim 4 segundos, 1, 2, 3, 4, e libera lentamente o que você respirou por sua boca, assim, como se estivesse soprando, assoprando. E quando você terminar de respirar, você vai perceber que você está no presente, porque você não pode respirar no passado, e você não pode respirar no futuro. Você só pode respirar no presente. E para estar no presente, precisamos respirar. Então respira e aproveita que você respirou e libere um glória a Deus e um aleluia. Um glória a Deus e um aleluia. Paulo está dizendo que a nossa mente tem que estar voltada para o futuro, para o alvo, para o objetivo. Irmãos, nós temos aí no mundo a poluição audiovisual. O que é a poluição audiovisual? Você vai para um lugar, tem tantas cores, tantas propagandas, aí você pode errar o alvo por causa de muitas cores e de muitas propagandas. Mas eu queria que você entendesse que para acertar o alvo, você não pode se perder olhando para a direita, olhando para a esquerda. É necessário olhar para frente, porque Jesus está à frente, amém? O céu está à frente, amém? A vitória está à frente. E Paulo disse: eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para alcançar.
eu prossigo para chegar lá. E isso também se aplica à seguinte situação, a situação do crescimento pessoal. A gente precisa melhorar a cada dia. A gente até canta, né? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho harmonia. A busca constante de melhorar, a busca constante de ir para frente. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu pensei que eu ia ouvir um glória a Deus, inclusive se eu tivesse aí, eu tinha dado um glória a Deus, porque além de Jesus ter morrido por nós, para nós seguirmos o exemplo e buscarmos o aperfeiçoamento, o Espírito Santo está trabalhando em nós para nós melhorarmos. O Espírito Santo está trabalhando em nós para nós melhorarmos, para nós melhorarmos. Mas por que algumas pessoas não melhoram? O tempo passa e as pessoas não melhoram. Algumas pessoas não conseguem melhorar. O tempo passa e a pessoa, ao invés de melhorar, ele vai piorando, 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 piorando. Não é triste? A pessoa andou 40 anos com Jesus, 40 anos com Jesus. Daqui a pouco a pessoa vai perdendo aquela alegria e não consegue dar glória, mas consegue xingar palavrão. Qualquer coisinha abre a boca, palavrão. Mas um glória a Deus e um aleluia. Será que essa pessoa está melhorando? A gente fala assim, até parece estranho, incógnita, paradoxal, falar que o crente fala palavrão, que o crente xinga. Depois de tanto, não parece estranho isso? Parece ou não parece? Parece. Mas será que o Espírito Santo pode usar uma boca de um crente que xinga lá fora? Não, o que você acha? Você acha que não, Adão? Eu também acho que não. O que os irmãos acham? Não. O Espírito Santo não divide. Então o apóstolo Paulo está dizendo: prossigo para alcançar. Eu não alcancei ainda, mas eu vou alcançar. O segundo conselho do apóstolo Paulo aqui é muito simples. Olha, o segundo: prossiga e persiga seu objetivo. Olha o que diz o versículo de número 14. Diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo está mostrando então que devemos prosseguir e perseguir. Perseguir. A Bíblia não diz para a gente perseguir a bênção. A Bíblia não diz para a gente perseguir o profeta. Mas a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação. A Bíblia diz seguir a paz com todos. E todas as vezes que a gente não consegue ter paz com alguém, alguma coisa não está dando certo. Não é verdade? Todas as vezes que a gente não consegue ter paz com alguém, alguma coisa não está dando certo. E a paz e a santificação. Santificação é um processo que Deus opera em nós. Santificação é um processo que Jesus opera em nós. Santificação é um processo que o Espírito Santo opera em nós. Santificação é um processo que a palavra opera em nós. Santificação é um processo que a comunhão entre irmãos coopera e opera em nós. Santificação é um processo que a glória de Deus também opera em nós. Por falar em Pai, opera a santificação, o Filho opera a santificação, o Espírito Santo opera a santificação. Eu estava meditando, lendo a Bíblia hoje de manhã, e meditando que Jesus tem uma coisa. Jesus tem uma coisa que o Pai não tem e que o Espírito Santo não tem, né? Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o homem do meio, ele tem algo que o Pai não tem. O que é que Jesus tem que o Pai não tem?
O que é que Jesus tem que o Espírito Santo não tem? Eles não são o mesmo, eles não são Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, onipotente, onisciente. Mas o que é que Jesus tem? Jesus tem algo que o Pai não tem e que o Filho não tem. Jesus tem um corpo. Jesus tem um corpo e o Pai não tem um corpo. E o Espírito Santo é Espírito, não tem um corpo. Porque quando Jesus ressuscitou, ele levou o corpo para a eternidade. Na eternidade tem um corpo, o corpo que Jesus resgatou da sepultura e subiu com ele. É isso que o escritor aos Hebreus, ou escritora aos Hebreus, não sei, escritor, escritora, é uma situação que nós não sabemos se foi o apóstolo, foi a Priscila, não sei, mas deixa isso para lá. Mas o fato é que ele disse, olha, um corpo me deste. Então Jesus levou o corpo para o céu, para a gente, quando for arrebatado, o nosso corpo ser transformado e sermos semelhante a Ele, para a glória do nome de Jesus. Mas é formidável a ideia que o apóstolo Paulo nos passa aqui. Prossiga, persiga seu alvo, seu objetivo. Irmão, cumpra seu objetivo. Pode ser que daqui a pouco, vamos fazer uma simulação. É uma simulação, preste atenção. Pode ser que por alguma razão, daqui a pouco, não que eu queira, mas estou fazendo uma simulação, e para mim não tomar você como exemplo, eu vou tomar a mim mesmo. Pode ser que daqui a pouco eu não consiga continuar prosseguindo e eu erre o alvo e perca o objetivo. É só uma simulação. Mas a igreja, ela é predestinada, ela é delegada, outorgada a ir até o fim e cumprir o seu objetivo. A igreja vai cumprir o seu objetivo. Cabe a mim fazer parte da igreja vitoriosa, cabe a mim fazer parte da igreja triunfante, porque por mais fraquinha, olha para mim, por mais fraquinha como alguns aí apregoam e ensinam que a igreja está tão fraquinha, está tão amarelinha, por tão fraquinha que ela esteja como alguns pregam aí, o fato é que a igreja está incomodando. A igreja está incomodando, viu? Olha, as trevas não estariam trabalhando tanto se a igreja não estivesse incomodando. Eles não estariam fazendo tantas leis para prejudicar se a igreja não estivesse incomodando. Eles não estariam se levantando contra a Bíblia, contra a igreja, se a igreja não estivesse incomodando. Então a igreja continua viva, ativa, triunfante, como um exército com bandeira levantada. E eu faço parte dessa igreja vitoriosa. Quantos também fazem parte da igreja vitoriosa? Erga a mão para dizer glória e aleluia ao nome de Jesus. Amém? A igreja continua prosseguindo, perseguindo o seu objetivo. E a igreja sabe, tá? Eu não estou falando de um ou de outro apagado. Eu não estou falando da virgem louca que deixou a lâmpada apagar. Eu estou falando da lâmpada acesa, da igreja vitoriosa, da igreja triunfante, da igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, a morena, a perfumada, a amada. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja continua marchando e incomodando para a glória do nome de Jesus. Ela continua perseguindo. E por que a igreja continua prosseguindo? Porque ela sabe que só existe sustento em Jesus. Ela sabe que só existe alimento em Jesus. Ela sabe que só existe refúgio em Jesus. Só existe proteção em Jesus. Só existe pão em Jesus. Só existe vitória em Jesus.
De vez em quando o mundo vem querer assediá-la, querer seduzi-la, mas ela não tem olhos para o mundo, ela tem olhos para o noivo. De vez em quando o assédio do pecado vem tentando levá-la para um outro caminho, mas a igreja de Cristo não tem olhos para o assédio do pecado. Ela é fiel, ela é fiel, ela é fiel. A igreja é fiel, aleluia. Ela não, eu quero é um noivo, meu negócio é um noivo, eu vou andar em direção ao noivo, eu vou marchar em direção ao noivo. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós fazemos parte de uma igreja triunfante, viu? Você precisa entender que para ser parte da igreja triunfante, primeiro, a sua mente tem que estar no alvo. Segundo, tem que prosseguir, perseguir o seu objetivo. Amém? O seu objetivo. Olha, em algumas situações você está dirigindo na estrada e pode ser que por algum motivo, um óleo que caiu na pista, alguma coisa que aconteceu, aí você vem passando com o seu carro, ninguém avisou ainda, aí o seu veículo no óleo, a gente fica à mercê do carro, não é? No óleo ali, mas você sabe qual é a sua maior chance de não colidir? A sua maior chance de não bater ou sair da estrada? Quando você entra numa situação de emergência, viajando pelas BRs aí, pela uma estrada, a sua maior chance é continuar olhando para a estrada. Se você olhar para fora da estrada, o carro vai sair da pista e vai ter um acidente, não é verdade? Mas se você olhar para a estrada, você tem mais chance de continuar na estrada. Não é diferente, meu irmão. Os imprevistos vêm, os acontecimentos vêm, mas a nossa maior chance é continuar olhando para o caminho. A nossa maior chance é continuar olhando para a palavra. A nossa maior chance é continuar olhando para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Terceiro lugar, concentre-se no seu objetivo, no seu alvo. O que é concentrar? O que é concentrar? A gente fala muito concentração concentração da terceira idade, viu? Concentração de adolescentes, concentração do círculo de oração. A gente fala muito de concentração, mas o que é concentração? Concentração é uma reunião com um objetivo. Concentração é uma reunião com o mesmo objetivo. Bem, concentre-se no seu alvo. Gaste energia olhando para o seu alvo, para o seu objetivo. Você já viu uma águia quando vai em direção à presa? Ela não olha para outro lugar, ela não fica olhando a paisagem, o que está acontecendo e tal, apesar dela conseguir virar o pescoço quase 360 graus, assim, ela não fica olhando para os lados, ela olha para o alvo, ela está concentrada no seu objetivo, no seu alvo, no que ela quer alcançar. Você sabe que o nosso alvo do prêmio da nossa suprema vocação é Jesus, Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele. De vez em quando dá vontade de olhar para outro lugar, dá ou não dá? Vamos falar a verdade, dá vontade de olhar para outro lugar, dá vontade de perder o alvo, mas compensa? Compensa? Alguém aqui alguma vez já deu uma olhadinha para outro lugar e depois viu que não compensa? Além de mim? Além de mim? Então vamos ser sinceros, eu já olhei para o outro lado, já falei assim, eu vou largar esse negócio, não vou fazer isso mais, é muito aborrecimento para pouca recompensa. Então, já nunca aconteceu isso com você? Então você é mais crente do que eu, viu? Você é mais crente do que eu e Deus continua te conservando, Deus conserva, viu? Aí Deus conserva, mas o fato é que não compensa, não compensa, não compensa.
compensa ficar sem Jesus. Não compensa ficar sem o Espírito Santo. Não compensa ser vazio. Não compensa ser frio. Não compensa, meu querido irmão. O que compensa é Jesus. 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 Levante a mão direita para o alto. Levante a mão. Levante a mão para o alto e diz: é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. O filho pródigo viu que não compensa ficar longe da casa do pai. A ovelha que desgarrou viu que não compensa ficar fora do aprisco. A dracma que se perdeu viu que não compensa ficar distante das outras dracmas. Não compensa ficar sem Jesus, sem o nosso alvo, o nosso objetivo. E você sabe que às vezes, para alcançar a vitória, a gente tem que largar o passado. A gente tem que largar as coisas que aconteceram. Nós nunca vamos conseguir focar inteiramente no nosso futuro se nos prendermos no passado. Você já viu? Você vai aconselhar o crente que está com um problema, e o crente fala assim: não, eu estou aqui, o irmão me ajuda, faz um jejum por mim. Ele já vem com a receita pronta: jejua por mim, ora por mim, sobe no monte por mim, paga um preço por mim, coloca a boca no pó por mim, ora de madrugada por mim, consagra por mim, paga o preço por mim. E ele já vem com a receita toda pronta. Aí você fala assim: mas presta atenção, olha, você tem que entender uma coisa, que você precisa passar uma borracha do sangue de Jesus em tudo isso que aconteceu. Ah, mas por quê? É porque fez comigo, falou de mim e aconteceu. Não adianta. Não adianta orar por você, não adianta jejuar por você, não adianta pagar o preço por você, se você não sair do passado, apagar tudo. É como se você pegasse um papelzinho branco assim, um papelzinho desse aqui, e você escrevesse aqui todos os seus problemas do passado que te fez sofrer, que atrapalhou sua família, atrapalhou o casamento, atrapalhou o lar, atrapalhou sua vida profissional, sua vida ministerial. Você pega tudo e simbolicamente escreve lá. Escreveu, dá a última olhada, pega esse negócio, espreme na mão, espreme, e quando agora não tiver mais jeito, você pega esse negócio e joga lá no lixo, lá atrás, joga lá, aí você pega uma folhinha branca e começa a escrever o futuro vitorioso, o alvo, vitória. Irmão, tem que fazer isso, olhar para frente, olhar para frente. Não existe vitória para quem olha para trás, irmão. A mulher, como é que chama aquela mulher, a mulher daquele irmão que virou a estátua de sal? Como é que era o nome do irmão? Ela teve vitória olhando para trás? Ela teve vitória olhando para trás? Teve não, irmão, não teve vitória olhando para trás. Fala para mim alguém que teve vitória na Bíblia olhando para trás. Fala para mim um aí que teve vitória olhando para trás. Quem? Está equivocado. Quem? Quem que olhou para trás e teve vitória? Ninguém. Você acha que eu aqui vou ter? Você acha que alguém aqui vai ter? Ah, só eu que tenho vitória olhando para o passado, olhando para as coisas que ficam. O Paulo falou assim: ó, deixando as coisas que ficaram para trás. Paulo tinha um passado negro, Paulo tinha um passado funesto, Paulo tinha um passado caótico, mas Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficaram. É para você dar um glória de desabafo, é para você dar um aleluia aí bonito. As coisas que ficou para trás, eu prossigo para o prêmio da minha sublime vocação, para o meu prêmio. Paulo reconhece que no futuro tem um prêmio. Amém? Amém? Diga para o irmão aí perto de
você no futuro tem um prêmio, diga. No futuro tem uma coroa, diga. No futuro tem galardão, diga. No futuro tem salvação, diga. No futuro tem redenção. No futuro tem vitória. Ah, mas eu não perdoo, está preso no passado. Ah, mas eu não perdoo, eu não me esqueço daquilo que fez comigo. Eu não esqueço do que falaram de mim. Falou, tá, acabou. Ah, mas eu não esqueço. Toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu consigo perceber quando eu olho aquela pessoa. Você não está liberto. Você não está liberto. Olha, teve uma vez que uma pessoa, não sei por qual motivo, falou, né? Caluniou, e depois, sabe que quando as palavras que a gente fala, elas podem prejudicar o outro. Por exemplo, se eu falar do Gessé, eu posso estar tentando obscurecer a imagem dele, a figura dele. Mas você sabe que a primeira vítima sou eu? O primeiro veneno fica aqui dentro de mim. Você sabia disso? Isso é neurociência. Sempre que você sente raiva de alguém, a primeira vítima é você. Sempre que você tem ódio de alguém, a primeira vítima é você. Sempre que você não perdoa o outro, quem é a primeira vítima? É você. Presta atenção, Adão, presta atenção. Eu vou lá e eu aborreci o Adão. Eu fiz muita raiva no Adão, que não é difícil eu fazer raiva no Adão. Mas aí o Adão ficou com aquela mágoa no coração. Não é, Adão? Ficou com aquela mágoa, não, presta atenção, você ficou assim. Você ficou com aquela mágoa no coração. Aí presta atenção. Aí você foi para sua casa, lembrando do que eu fiz com você. Tá? É uma simulação, Adão. Você foi para sua casa lembrando do que eu fiz com você. O que vai acontecer quando você deitar? Eu vou deitar com você. Você vai dormir comigo. Por quê? Porque está na sua mente ali. O Claudinei me fez raiva. O Claudinei fez isso comigo. Né? Aí de manhã cedo, quando você levantar, eu vou levantar com você. Aquele irmão está aqui. Não sai. Você está dormindo com a pessoa, você está indo com a pessoa, você está almoçando com a pessoa, você está indo tomar banho com a pessoa, você está trabalhando com a pessoa. Por quê? Porque você algemou ela em você, porque você não abriu seu coraçãozinho bonitinho, templo do Espírito Santo, para liberar o perdão para aquela pessoa. Mas aí o Adão falou assim: não, só naquele momento eu fiquei aborrecido e tal. O Adão vai dormir sozinho, o Adão vai levantar sozinho, o Adão vai trabalhar sozinho. Aliás, sozinho não, vai trabalhar com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus. Sem o Claudinei ali o tempo todo, todas as vezes que você insiste em ficar lembrando de problemas do passado, você vai dormir com aquele problema, e Jesus não divide o que é o seu coração com ninguém. Divide. Será que Jesus divide? Jesus vai falar assim: ô Adão, você não perdoou o Claudinei, então faz o seguinte, o Claudinei vai ficar num cantinho de cá e eu vou ficar no outro, viu? Eu vou dividir aqui um lado é meu e um lado é do Claudinei. Jesus faz isso? Jesus divide o coração de alguém? Não divide não. Então deixa eu falar para você algo lá do céu, lá do coração de Deus, aqui para o meu, para o seu, para o nosso coração, viu? Se você não liberou o perdão, Jesus não está no seu coração. Se você não liberou o perdão, Jesus não está no seu coração. Aí você pode dizer: ah, mas eu falei em língua. Aí o Apocalipse diz: naquele dia muitos dirão, em teu nome eu falei língua. Peraí, eu nunca te conheci. Você falou língua, mas não foi a língua do meu Espírito Santo, porque o coração estava cheio. Deixa eu falar com você. Você sabe muito bem que ninguém pode garantir o amanhã. Pode. Nós só podemos garantir o hoje, o aqui e o agora. Então nós temos que olhar para o alvo. Que dia? Que dia? Agora. Nós temos que olhar para o alvo quando? Agora. Nós temos que olhar para frente quando?
Agora, nós temos que olhar em direção a Jesus quando? Agora, amém? Agora. Então, não volte para sua casa sem reconciliar com alguém, viu? Não volte para sua casa com esse mesmo coração aí cheio de ódio, de rancor, de tristeza. Ô irmão, mas será que tem isso aqui? Rapaz, se não tivesse o Espírito Santo, não estaria falando comigo aqui. Se não tivesse, Jesus não estaria me impulsionando a falar isto aqui. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração, libera perdão, olha para frente, 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 olha para frente. Olha o que Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Se você deseja o novo de Deus, você precisa ser um vaso novo, um odre novo, uma vasilha nova, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus disse que não coloca remendo de pano novo em roupa velha, em tecido podre. Se você quer ter uma roupa nova, você precisa de buscar algo novo de Deus para a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Quem está entendendo diz amém. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Tem um livro que eu devo ter lido umas 7 vezes, muito bom, é um livro antigo, Caçadores de Deus, escrito por um americano chamado Tommy Tenney, e ele tem um capítulo do livro que ele fala sobre o poder do vazio. O poder do vazio. Aí ele fala uma coisa interessante aqui: o vazio tem um poder muito grande. Em muitas ocasiões, o vazio tem mais poder do que o cheio. Por quê? Porque o cheio não pode se encher de novo. Está entendendo? Cheio não pode ser cheio de novo. O copo aqui está cheio, não tem como encher o que já está cheio. Se você colocar mais aqui, vai entornar, vai transbordar. Mas se o copo tivesse vazio, ele poderia ser cheio. De vez em quando, o nosso coração tem que estar vazio. O ressentimento, me ajuda aí, ajuda eu a alcançar mais adjetivos. A mágoa, mais o que? Angústia, mais o que? Rancor, ódio, mais o que, gente? Tristeza, mais o que? Ressentimento, mais o que, irmãs? Raiz de amargura, muito bom, mais o que? Só coisa ruim, mais o que? Isso não pode encher o coração da gente. Não pode encher o nosso coração, irmão. Não pode. Tem uma outra coisa que não pode encher o nosso coração, sabe o que é? O medo. O medo. Mas quer dizer que eu não posso ter medo? O medo faz parte do instinto da sobrevivência. Viu? Se eu não tiver medo de uma cascavel, eu vou tentar pegar ela e ela vai morder em mim e eu vou morrer. Então, o medo faz parte do instinto da sobrevivência. Agora, o corajoso tem medo? O que os irmãos acham? O corajoso tem medo? Tem. Só qual que é a diferença do corajoso que tem medo para o covarde que também tem medo? Qual que é a diferença? Enfrenta o medo. O corajoso administra o medo. Ele domina o medo. Ele não é dominado pelo medo como é o covarde. O covarde, o medo domina ele. Você sabia que o medo é a fita métrica que mede a distância que estamos de Deus? A distância que estamos de Deus. Teve um dia que eu fui num trabalho de libertação. Os irmãos foram trabalho de libertação. As nomenclaturas para o culto de libertação, culto de avivamento, é só um marketing para chamar a atenção das pessoas. Culto é culto, tá? Culto é culto. Aí tem culto que tem propósito de Jesus curar, então a gente chama culto de libertação, culto do milagre,
o culto da vitória, o culto 7 pulos no Jordão, né? E etc. Mas é só uma nomenclatura. Então eu fui no culto denominado culto de libertação. E o que você vai fazer no culto de libertação? Você vai falar que Jesus vai libertar de quê? De toda obra contrária, de toda obra negativa. Aí tem uma irmãzinha lá sentada assim, que ela está até tremendo. Aí no final ela disse assim: olha, eu estou vendo que o senhor é muito novo. Bondade dela, né? Estou vendo que o senhor é muito novo, que o senhor ainda não tem muita experiência, mas o senhor não pode fazer isso que o senhor fez. O senhor ficou falando assim: olha, vamos pisar na cabeça da serpente. O senhor não pode fazer isso que o senhor fez. É por quê? Porque senão, não, deixa ele para lá. Ele fica no canto dele, que a gente fica no canto da gente. A gente não mexe com ele e ele não mexe com a gente. Será que isso é verdade? Mas a irmãzinha estava morrendo de medo. Você sabe que tem gente que tem medo de ser espiritual e Deus chamar ele para a obra? Aí fala assim: eu vou ser fraco mesmo, carnal mesmo, porque senão eu vou ser comissionado para a obra. E sabe que tem gente que tem medo de vir para a obra, então ele não é espiritual. Tem gente que tem medo de ser batizado com o Espírito Santo, aí ele não abre a boca para dar glória. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia, irmão. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de tudo enquanto é coisa. Agora, entenda, meu querido irmão, que o Senhor nos chamou para alcançar o nosso objetivo, e para alcançar o objetivo a gente tem que ter coragem, concentrar-se no objetivo. E agora, número 4, para terminar: esqueça o passado. Não vou nem falar isso de novo, hein? Esqueça o passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ficou para trás. Ah, mas você já matou muita gente. Agora